Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Opa. Obrigado. E nós vamos falar sobre... Vocês conhecem a parábola do filho pródigo, né? Só que hoje vamos falar da família pródiga. A família pródiga. Primeiramente eu quero definir o que é pródigo ou pródiga, né? Às vezes se confunde. Pródigo, quer dizer esbanjador, gastador, exagerado, abundante. Então eu posso usar essa palavra em outro sentido também. Por exemplo, uma terra que produz muita semente, muita fruta, é uma terra que é pródiga, né? Que produz muito. E também aquele cara que não tem controle, né? Eu até estava pensando, olha, às vezes eu passei muito por isso, viu? Não ter controle financeiro. Olha, você é um pródigo, se você está nessa turma, entendeu? Que ganha 100 e gasta 200. Então, é um pródigo, gasta além do que tem. Esbanjador. Alguém pede alguma coisa, você dá, outro vem dar e você dá tudo e no final você não tem nada, né? Então, a Bíblia nos fala sobre essa situação do filho pródigo, que era um filho esbanjador, que gastou, e eu quero compartilhar com os irmãos, né, o texto fica em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. São 3 parábolas que Jesus conta ali, né? Lucas 15, de 11 a 32. Né? Não vamos ler o texto não, mas eu quero compartilhar um pouco sobre essa história, o que acontece. No capítulo 15, versículo 1, fala que estava reunido os publicanos e pecadores. E Jesus chegou para conversar com eles. Mas também do lado deles, junto, assistindo e participando da conversa, estavam os fariseus, e os escribas. E, como sempre acontecia naqueles momentos que Jesus ia falar, os fariseus e os escribas estavam perto, estavam criticando, murmurando, falando como é que pode. Ele diz que é mestre, está comendo e conversando, e conversando com os publicanos e pecadores. Aí Jesus começa a contar 3 parábolas. A primeira parábola, ele fala de uma ovelha perdida, que se perdeu e o pastor foi atrás e recuperou aquela ovelha. Na segunda parábola ele fala de uma dracma, de uma moeda que foi perdida dentro de casa, aquela moeda, e ele foi, e a mulher procurou dentro de casa, varreu, e encontrou aquela dracma, aquela moeda, aquele dinheiro perdido, e fez uma festa. Foi uma alegria tão grande por algo que tinha perdido dentro de casa, e chamou os amigos, os vizinhos, para comemorar aquela bênção de ter encontrado a moeda perdida. E a partir do versículo 11, ele começa a falar, Jesus fala que certo homem tinha 2 filhos. Todo mundo conhece, acho que todo mundo já ouviu a história, né, do filho pródigo, né? Então, ele fala que aquele homem tinha 2 filhos, e ele não tem nome, ele fala que é o filho mais novo e o filho mais velho. E ele disse que o filho mais novo pediu a parte da herança, do que ele tinha direito, juntou aquilo ali. Depois de uns dias, o pai deu, e ele partiu para uma terra distante e gastou tudo que podia. Ele cansou de viver ali naquela casa, viver ali com os pais, tinha de tudo, mas às vezes a gente está tendo as coisas tão maravilhosas ali, mas a gente não... eu queria algo mais, eu acho que ali seria melhor, né? O pastor sempre fala que a nossa igreja nós temos um louvor, um grupo de louvor muito bom, nós temos bons músicos, bons cantores, temos um material de som bom, não o melhor, mas é muito bom o nosso material. E eu digo com vocês com propriedade, que eu já andei em algumas igrejas assim, e a nossa igreja tem um material de som de pessoas muito bom, abençoado. Mas a gente acha que lá no vizinho, lá na outra cidade, é melhor do que o nosso.
E aquele rapaz, ele disse assim: oxe, eu queria ir para outro lugar, eu queria conhecer, eu queria ter liberdade. E eu queria falar um pouco sobre esta família. Nós vamos falar um pouco do pai e dos dois filhos. Começaria a falar, como já estou falando, do filho mais novo, né? Coloca aí. Então, o filho mais novo, ele tinha um sonho: liberdade, né? Mais antiga, né? Ou vocês mais jovens que já leram. Na década de 60 para 70 foi o sonho de liberdade, aquela ideia de eu vou conquistar o mundo, vamos ser hippie, acabou as regras, e foi uma coisa assim louca, né? Eu falo isso que, apesar de não parecer, mas eu já tenho uma certa idade, e na década final de 70 para 80 eu estava também entrando nessa onda de cabelo comprido, mochila nas costas, vegetariano, né? Que era a onda vegetariano, né? Os Hare Krishna, aquelas coisas todas. E eu também, mochila nas costas, e estava indo para a rua. Eu ia sem querer saber, quebrando as regras, estava achando tudo errado. Está errado o negócio de igreja, está errado esse negócio de família, está errado tudo. Estou certo, eu sei de tudo. Um menino de 15 anos acho que sabe tudo, né? E aí quebrei a cara, voltei, pedi perdão ao meu pai e tal. Mas era um sonho de ser livre, liberdade. Eu vou conquistar, eu vou fazer, né? Eu sei da minha vida, né? Quantos jovens, né? Quantos jovens adolescentes batem no peito e dizem: eu sei o que é a minha vida, você não sabe o que eu sei, não sabe, né? E eu também, eu passei por isso, eu também queria, eu sabia que não sabia, mas eu achava que sabia tudo, mas não sabia nada. Saí e vi que eu estava perdido. E voltei, graças a Deus. Mas eu quero falar um pouco desse menino, ele queria liberdade. Aí o versículo 12 e 13, coloca aí para mim, o versículo 12 diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles, o pai repartiu por eles a fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, quer dizer, sem medir nada, sem pensar no amanhã. O importante é hoje, né? Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? O importante é viver o hoje. Mas amanhã vai vir, você tem que dar conta, né? Você gasta hoje, amanhã você tem que dar um jeito, você faz amanhã. Você quer passar, quando muitos amigos queriam beber a noite toda, mas no outro dia queria trabalhar e não conseguia ir, e a situação era complicada. E aquele menino queria liberdade. Muitos jovens hoje, eu digo jovem, mas essa juventude, às vezes, ela na nossa vida pode prolongar até muitas idades. E eu quero mandar em minha vida. Olha, quem já disse isso, hein? Eu quero tomar conta da minha vida, eu sei o que eu quero liberdade, eu quero sair, eu preciso sair, eu preciso de atenção, eu sei o que eu quero, vocês não sabem o que quer da minha vida. E aquele menino tinha essa mesma ideia. Ele fez algumas coisas sem pensar. Primeira coisa, a decisão que ele tomou, ele disse que queria a herança. A herança não podia ser dada, porque o pai estava vivo. Para o pai dar a herança, ele teria que morrer. Ou, no caso dos judeus, eles abriam uma exceção, o pai poderia dar a parte da herança para o filho, se ele quisesse, porém aquele rapaz deixaria de ser parte da família. Ele teria que ir embora, ele não faria mais parte da família, ele deixava de ser parte da família, ele perderia o nome da família, ficaria sem nome. Estou nem aí para isso tem valor. E ele
pediu. Outra coisa, se ele estava pedindo, ele sabia que a herança só se dava com alguém quando morre. Quando morre, ele estava querendo o quê? A morte do seu pai. Parece uma coisa tão absurda, mas irmãos, às vezes tomamos as mesmas atitudes. Quando nós dizemos assim, eu quero cuidar da minha vida, não me interessa o que a Bíblia diz, não me interessa o que Deus fala, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço. Tem pastor, tem não sei quem que quer dar ordem na minha vida. Sabe o que você está dizendo nas entrelinhas? Eu quero que Deus morra para mim. Eu não quero nenhuma herança mais de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus, eu quero as coisas que Deus me dá, mas eu não quero saber do dono da bênção. Misericórdia, né? Mas acontece. E às vezes acontece no meio de nós. Nós estamos vendo pessoas que eles mataram Deus no seu coração. Deus para ele, falam de Deus, mas no coração dele, Deus não existe, porque ele não quer saber e a sua vida vive totalmente independente dele. Nós matamos Deus quando deixamos de acreditar em Deus, de acreditar nas suas promessas, de buscar o Senhor. Nós estamos dizendo, eu não acredito que Deus possa fazer alguma coisa por mim. Eu posso fazer, mas ele não. E aquele menino, ele diz assim, eu quero meus bens, minha parte, e vou gastar do jeito que eu quero, porque eu sei cuidar da minha vida. Meu pai não sabe. Então ele queria que o pai morresse na vida dele, e saiu. Eu acho interessante que aí, segunda decisão que aconteceu, eu disse a segunda parte ali, o menino chegou num lugar, passa próximo ali, ele descobriu que se deu mal. Puxa vida, e agora? Me dei mal, acabou meu dinheiro, foi para uma terra longe, chegou lá, ninguém queria mais saber dele, entrou na decadência, foi cuidar de porcos, que era a pior situação, queria comer comida dos porcos. Olha, Jesus conta uma parábola, e Jesus coloca o mais exagerado que ele pode ali. Olha, o menino queria a morte do pai, foi para um lugar distante, gastou tudo, procurou emprego, não conseguiu, foi trabalhar com porcos, que era a coisa mais horrível que podia acontecer na vida de um judeu, e ainda queria comer a comida do porco. Se ele quisesse, ele queria comer até um porco, já era horrível, mas ele não queria comer o porco, ele queria comer a comida do porco. As alfarrobas, eu estava pesquisando, eram umas ervas amargas, era tipo assim, o pior de mato, mas que dava para se comer ainda, o animal conseguia comer. A alfarroba, se fosse colocado para o gado, para a ovelha não comia, que era tão ruim. E o cara estava numa situação tão ruim, que aquela comida que não prestava, que só servia para porcos, ele queria comer. E aí ele caiu em si. Cara, me dei mal. O que é que eu fiz? Olha, gente, me dei mal, olha, fiz a opção errada. Estava bem ali, né? Mas às vezes o texto, ele fala assim que ele caiu em si, ele não se arrependeu, mas ele caiu em si. Ele se arrependeu da decisão que ele tomou. Mas ele sabia que não tinha mais direito de ser filho. Mas ele caiu em si e pensou, cara, na casa do meu pai, negócio lá, os empregados se dão bem. Será que eu não consigo uma vaguinha de emprego? Pelo menos para trabalhar, para fazer alguma coisa, porque eu não tenho mais direito de ser filho. É o versículo que é que diz, versículo 17, diz, e tornando em si, ele voltou a pensar agora, não mais em gastar, ele pensou em si, ele disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Quantos empregados meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele nem cogitou se voltar a ser filho, ele cogitou a ter um emprego, a ter uma oportunidade. E ele
eu acredito que ali naquele momento ele não acreditava que poderia voltar e ser acolhido como família, porque ele quebrou todas as regras. Ele renegou a família, ele renegou o pai, e agora ele gastou tudo, ele gastou a herança que ele tinha. Detalhe, o filho mais novo, ele recebia uma parte menor da herança. Então, a herança, se eram 2 filhos divididos em 3 partes, 2 partes ficavam para o filho mais velho, e uma parte ficava para o filho mais novo. E ele foi, gastou tudo, e agora estava voltando sem nada. E é interessante, ele caiu, como diz o pessoal antigo, caiu a ficha, né? Puxa vida, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou voltar. Vou voltar que lá o empregado do meu pai está numa situação melhor do que eu. Eu vou tentar. E ele volta, toma uma decisão. Tomou uma decisão de voltar. Eu queria colocar aqui três questões de decisões na vida daquele moço. Primeira decisão, ele decidiu que queria liberdade. Foi, se deu mal. Foi e se deu mal. Segunda decisão, quando ele se deu mal, ele tomou uma decisão. Puxa vida, lá, pessoal, os empregados estão melhor, a situação lá está melhor. Ele tomou a decisão de pensar, de refletir naquilo que tinha acontecido. Mas ele não parou aí. Ele tomou a terceira decisão, que foi mais importante. Ele levantou-se, vamos ler lá, Lucas capítulo 15, 18, 19, olha, ele tomou a decisão, próximo. E aí ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus empregados. Então ele fez o esquema, vou pensar, vou planejar o que é que eu vou falar, e tomou uma decisão. Vou me levantar e vou. Às vezes nós precisamos entender que mesmo na pior situação que esteja a tua vida, ou a situação que a vida te levou a cair, a perder, a errar, você pode ter tomado a decisão errada, você se empolgou com alguma coisa, você errou, você caiu, mas você pode se levantar. Quando você decide e toma a decisão, como aquele garoto, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, eu vou para lá. E ele foi ao encontro do pai. E quando chegou lá, o pai o recebeu, né? Depois a gente vai falar do pai, mas o pai recebeu. Mas eu quero falar para você que quando ele chegou, ele recebeu, ele tinha um irmão mais velho que estava lá, que ficou em casa. E olha o que aconteceu com esse irmão mais velho, olha, coloca para mim, o irmão mais velho, quando viu que o irmão dele mais novo chegou, e o pai recebeu bem, estava fazendo a festa, versículo 28, olha o que aconteceu. Mas ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar na festa. Mas, quem já viu? O cara errou, pisou na bola, fez tudo de errado, e agora eu vou lá para a festa dele. Detalhe, ele não tinha herança mais, o filho. E como o pai dividiu a herança, quem era dono de tudo agora era o filho mais velho. Então o filho mais velho era o dono de tudo. O pai não tinha mais herança, ele estava ali vivendo às custas do filho mais velho, porque agora ele dividiu a herança. Então, estavam fazendo o quê? A festa com as coisas do filho mais velho. E ele se indignou, como é que pode? Ele fez tudo errado, ele não pensava, ele não acreditava, queria até que o papai morresse, agora quer fazer festa, meu pai está fazendo festa para esse cara, para esse rapaz, para o filho dele, não era mais irmão dele, era o filho do pai dele, que nem irmão ele tinha mais. O próximo, diz assim, a segunda decisão, o filho mais velho expôs a dor que ele estava sentindo naquela hora, de estar vendo o pai fazendo aquela festa. Olha o que ele disse, vai, versículo 29, e saindo seu pai, diz assim, rogava, dizia, meu filho, rogava ele,
entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Ei, não foi dividida a herança? Não era dele? Ele não sabia que ele era herdeiro. O texto conta que quando o filho mais novo voltou, o pai mandou assar o cabrito. Era o melhor cabrito, era o melhor, era o maior que tinha, o mais gordo, porque era uma festa grande. E ele está pedindo aqui uns cabritos, alguma coisa para comer com os amigos. Gente, eu olho esse filho mais velho, eu me reflito nele, porque eu me converti, eu tive um encontro com Jesus aos 8 anos de idade, mas eu tive uma renovação assim, que eu senti mesmo que, eu estava naquela época ainda com a turma lá, as crianças, graças a Deus eu convivi na sala de criança, participei da EBF, participei da PEC, mas aí lá nos seus 15 para 16 anos, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E eu era um filho, tipo esse filho mais velho, eu estava dentro da igreja. E às vezes eu não entendia por que o irmão chegava, se dava tão bem. Pô, o cara viveu do mundo, fez tudo de errado e agora está dizendo que está na bênção, está conseguindo as coisas, conseguiu emprego, tem até namorada já. Poxa, eu estou aqui na igreja o tempo todo, não... A minha amada estava aqui em Manaus, eu estava em Recife, né? Por isso que Jesus me segurou, não, vai não, calma aí, que tu vai para Manaus ainda se encontrar com a tua princesa lá. A minha querida, está aqui, ó. E eu lá em Recife, lá, 16 anos, eu tive esse encontro. E foi exatamente nessa mensagem. O pastor Ebenezer Jamil estava pregando lá, eu lembro, né, Semana da Bíblia, lá, Casa Cultura, lá no meio da praça. E ele disse assim: filho, volta. Eu disse: mas como? Não sou eu, é o outro. Aí ele: volta, filho, você que está desviado, volta. Aí ele disse: agora você que está dentro da igreja, que ainda não sabe que tem um pai. Eu disse: sou eu. Eu não sabia que eu tinha um pai. Às vezes nós estamos dentro da igreja achando que se eu vier todo domingo para a igreja, chegar cedo no culto, ajudar, arrumar, eu tenho um pai, eu sou salvo. Não, você não vai ser salvo. Se você colocar toda a tua vida para trabalhar, lavar a igreja, pintar, para fazer o que for, você não vai ser salvo. Você não tem direito à salvação por isso, porque nós não somos salvos por obras, amém? Somos salvos quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, amém? Então os 2 filhos estavam perdidos nos seus conhecimentos, na sua vida, nas suas decisões. Podemos estar perdidos lá fora e podemos estar perdidos aqui dentro. Quando pensamos que nós somos empregados de Deus, ou que nós temos que fazer as coisas, porque eu fiz jejum essa semana, então eu exijo que Deus me abençoe, porque eu fiz jejum. Mas Deus te abençoa porque Ele é galardoador, porque Ele te ama, não porque você fez o jejum. Mas se você fizer jejum, é bom, mas a causa de você ser filho de Deus é quando você aceita. Quando nós nascemos, todo mundo nasceu aqui, nós nascemos de um homem e de uma mulher, então você nasce numa família e você não escolheu. Você disse assim: eu quero que a minha mãe seja fulano. Não tem. Você nasce. Você pode rejeitar depois teu pai, você pode rejeitar tua mãe, você pode ir embora, mas eles continuam sendo seu pai e sua mãe. E Deus continua sendo seu pai, mesmo que você, como aquele filho mais novo, não queira mais saber dele, considerar ele morto na vida dele, ou como o outro que estava dentro da igreja, mas achava que se ele fizesse as coisas,
se ele fizesse trabalhos, se eu pudesse ser santinho, se minha roupa fosse maravilhosa, se o cabelo tivesse cortado, se eu estivesse fazendo isso, se eu estivesse fazendo aquilo, aí sim eu sou crente, aí Jesus me aceita. Não, Jesus aceita um coração contrito, arrependido, que se lança aos pés dele. Amém? Aquele rapaz, quando a rejeição dele, ele expôs a revolta, a dor da rejeição. Você, pai, sempre cuida dele, nunca cuida de mim, sempre gosta mais dele. E quantas vezes nós pensamos na nossa casa de família, mas como às vezes na nossa igreja, por que Deus abençoa mais irmão A do que a minha vida, do que o outro? O que será? O que será que ele está buscando mais e eu não estou buscando? Cada vida, cada situação é uma situação diferente. Não somos iguais. Nem todos não somos iguais, somos diferentes, situações diferentes. Deus trabalha na vida de cada um diferentemente. Amém? Às vezes, do mesmo jeito que aquele rapaz passou aquele momento, o filho mais velho, de ver a situação, ele expôs a sua dor, mas ele poderia ter conversado com o pai há muito tempo. Falei, pai, olha como é que está acontecendo as coisas. Às vezes nós estamos passando por situações, por dores, dentro da nossa casa, achando que está sendo rejeitado, ou está achando que está acontecendo alguma coisa, que o mundo está contra você, mas você fica calado. Aí a pessoa chega, olha para você, olha, ficar olhando para o Fernando aqui, eu quero saber se ele não vai entender o que eu estou pensando aqui. E ele vai dizer, não sei o que você está pensando, está vendo? Está vendo que ele não me ama? Ele não gosta de mim. Ele não sabe o que eu estou pensando, ele não sabe o que eu estou sentindo a dor, mas você não falou. E às vezes nós estamos passando por isso, irmãos. Quantas vezes nós não queremos que o pastor ou que o irmão adivinhe que você está passando por uma necessidade, está ficando doente. Esses dias eu falei para... Cadê ela ali? Para a Fabiane, cadê a Fabiana? Fabiana está lá em cima na sala. Eu falei, Fabiana, fiquei sabendo que você ficou doente e você não falou nada, passou mal. Mas eu fiquei ali e tal. Mas por que você não falou? Depois ela falou no grupo. Gente, nós somos família. Como é que a gente vai saber a dor do outro? Tem que abrir a boca. Tem que falar, tem que dizer. A minha dor, ela pode ser curada, às vezes só com o contato com nossos irmãos. Às vezes acreditamos que todo mundo está vendo o que eu estou passando. Todo mundo está vendo. Todo mundo sabe que eu passo por esse problema. Ninguém me ajuda. Será que todo mundo está sabendo o que está acontecendo? Será que você já expôs? Claro, você não vai chegar aqui na frente e contar para a igreja, mas às vezes você precisa chegar para alguém, você conversar com os pastores, com alguém, você precisa mostrar sua dor. E mais do que isso, você precisa buscar a Deus, colocar na presença de Deus aquilo que está passando na tua vida. Porque às vezes a gente diz assim, não, isso aqui Deus não vai conseguir resolver, isso aqui é problema meu, a culpa é minha, então Deus está comigo, eu vou resolver. Às vezes passamos por situações pequenas, no lugar de a gente chorar, pedir ao Senhor, não, isso aqui é pequeno demais para Deus, eu vou resolver. Aí o pequeno fica médio, não, está médio, ainda dá para eu resolver. Aí a coisa piora, aí disse, não, agora eu vou correr para Deus. Se tivesse corrido lá no começo, talvez nem chegasse ao final, né? Já tinha resolvido. Mas a gente é teimoso. A gente é teimoso. Eu também sou teimoso. Estou falando de vocês, mas eu sou também. Queremos que os outros nos entendam, sem a gente falar. Precisamos demonstrar aquilo que está dentro de nós, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, buscar ao Senhor. Aquele rapaz estava dentro de casa, era dono de tudo e achava que não tinha direito. Ele estava do lado do pai, perdido.
Do mesmo jeito que o outro saiu, estava perdido, ele estava perdido. Meus irmãos, o que nos afasta de Deus se chama pecado. Nós cometemos pecados, pecadinho, um pecado ali, uma coisa, falhas. Mas o maior pecado, lá em Mateus, você coloca lá em Mateus 22, 37, eu acho que é isso. Mateus 22, 37 nos fala, o homem queria entrar no reino de Deus. Ele perguntou a Jesus, o que é que eu faço? Mateus 22, esqueci de passar para eles lá. Mateus 22, 30, eu tenho aqui. Achou? Eu vou ler aqui. Respondeu Jesus sobre o grande mandamento, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás a Deus sobre tudo. Diga assim: amar a Deus sobre tudo. É só isso que Deus exige. E é muito. Amar a Deus sobre tudo. Sabe o que é o grande pecado? É a gente colocar Deus em segundo lugar. A gente sempre quer colocar alguma coisa. Eu amo a Deus mais. A minha mulher, né? Está na frente, né? Não, eu amo a Deus mais. Minha mulher é prioridade. Eu amo mais. A gente diz que não, mas no fundo a gente diz que a gente ama. Na verdade, na prática, eu amo mais a minha mulher do que a Deus. Eu amo mais os meus filhos do que a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a minha esposa pode falhar, a tua esposa pode falhar, o teu marido pode falhar, os teus filhos podem falhar. Ah, não, meus filhos. E se teu filho morrer? Acabou a vida para você? Será? Ah, não vai morrer não. Pastor estava dizendo que meu filho vai morrer. Mas pode morrer. Quantos filhos tem acontecido aí? Eu só quero dizer uma coisa: é que Deus não morre. Quando você coloca prioridade em Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual foi o pecado daquele menino e do outro? É que para ele importante eram as coisas do pai e não o pai. Eu quero que meu pai morra porque eu quero pegar a herança para sair para curtir. Eu quero fazer as coisas certinhas para o meu pai porque eu quero que meu pai me dê as coisas. Eu quero as coisas, eu não quero Deus. Às vezes a gente quer colocar as coisas na frente de Deus e dizer assim: não, eu estou fazendo isso aqui, eu estou tocando porque eu amo a Deus. Não. Se você não tocar, se você não fizer nada, se você ficar sentado, mas se você orar, se você buscar ao Senhor e amar a Deus sobre todas as coisas, você passa a ser filho. Mas quando você diz assim: olha, eu amo a Deus, mas hoje tem o jogo da Argentina, né, pastor? Eu vou perder, né? Estou torcendo contra ali, mas eu tenho que assistir. Ah, não vai ter, vai ter um negócio ali, cara. Ah, hoje, pastor, hoje eu fui para acampamento, eu fui para um passeio, passei o dia na piscina, estou muito cansado, precisando descansar. Mas domingo que vem, não que a igreja seja tão importante, mas é o momento de buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. Que você dizer: não vou, mas você vai buscar o Senhor em casa? Será que você vai adorar o Senhor, ou você vai só dormir, ou você vai ligar a televisão? Às vezes, já aconteceu, até comigo, não consegui ir para a igreja, fiquei em casa, não vou assistir um culto, vou fazer alguma coisa aqui, acabei assistindo um filme, que não tinha nada a ver com a igreja, não tinha nada a ver com Deus. Por quê? Porque eu coloquei Deus em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em sétimo. E aqueles dois meninos erraram do mesmo jeito. Por quê? Amaram as coisas que o pai podia fornecer para eles, mas não amaram o pai. Ai, meu Deus. Que a gente possa amar mais a Deus. Amém? Pastor, e o pai? Onde é que entra nessa história? O pai, nós vamos falar um pouquinho do pai. Aquele pai, ele
Tem duas conotações aqui, né? Eu vou dar duas conotações. Tem a conotação, aquele pai como Deus que recebe, e também a conotação que ele traz a dizer para a família, sobre paternidade. Como é o teu relacionamento com o teu pai? Ou como é o teu pai? Como foi ou como é o teu pai em relação a você, a tua família, as coisas que têm acontecido na tua casa? Uma das características que o pai precisa fazer é o quê? Dar direção. Pai, nós pais precisamos sentar com nossos filhos. Nós precisamos mostrar o caminho. Meu filho, por aqui não. Por aqui é perigoso. Tem isso, tem aquilo. Precisamos dar direção. Deus é chamado de Pai. E esse nome passou para quem? Para a gente como pai. Gente, é um privilégio e uma responsabilidade que Deus está te dando. Você está assumindo a postura de Deus na tua casa. E o que é que eu estou fazendo? Preciso dar direção para o meu filho. Preciso mostrar para ele o caminho certo, o caminho errado, por onde ele tem que fazer, por onde ele tem que ir. A direção parte de mim. E podemos... Quantos filhos não teve um momento de elogio dos pais? Minha filha, vá. Vá, você consegue. Não deu certo, mas vai dar certo. Chega assim, eu lembro que pegava o boletim da minha filha, tudo vermelho, tudo vermelho, tudo vermelho, não via uma nota azul, e lá embaixo, educação física, 10, puxa vida, um atleta, filha, parabéns, você é um atleta, que elogia, pega o ponto positivo, aí às vezes o filho tira 10, aí tirou 9,5, por que tirou 9,5? Por que não tirou 10 também? Por que não tirou 10 nessa aqui? Tirou 9,5, tirou 10, 9,5? Não entendi, só faz isso o dia todo, só vive para estudar, aí não consegue passar na prova, aí dá vontade de baixar o cacete, né? Não, que misericórdia. A gente tem que abençoar, a gente tem que elogiar. Meu filho, não deu, bora. Aquele pai fez um negócio assim, totalmente, vamos dizer assim, maluco, só sendo Deus. O filho saiu de casa, pediu herança, quer dizer, queria que o pai morresse, gastou tudo, voltou depois de um tempo, como diz lá no Nordeste, com a mão na frente e outra atrás, sem nada, perdeu tudo, e na hora que ele vai dizer, pai, pequei, não, meu filho, não, vem cá, abraça o menino voltou, olha, o menino voltou, pega a aliança, pega a túnica, pega a sandália, prepara as coisas, vamos fazer uma festa, meu filho voltou, mas eu queria dizer que, meu filho, seja bem-vindo, eu quero ser um empregado, você é meu filho, amém? Você já pensou o que você já fez de errado e Deus está aberto, com os braços abertos para te receber? Amém? Ele é teu Pai. E nós precisamos aprender com o nosso Pai do céu, que os nossos filhos precisam de elogio, precisam de um abraço. Precisa de um abraço. Olha, o abraço é algo tão maravilhoso que você encosta, é como se estivesse passando a pulsação do teu coração com um do outro, parece que começa a bater junto, passa o mesmo ritmo, o mesmo compasso ali, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus está dizendo assim, abraça-me, vamos estar juntos, na mesma batida, sabe, você precisa entender que você é pai, você tem a responsabilidade de dar direção. Outra coisa, você precisa dar limites. Quanta gente esquece dos limites para dar aos seus filhos, perde a noção. Gente, a palavra de Deus nos ensina limites. E tudo tem hora de acordar, hora de deitar, comida, tudo. A gente precisa aprender a ter limites. Precisa se dar limites. Quando não se dá limites, se perde o controle. Só que limite
a gente tem que ter duas coisas interessantes para dar limite para os nossos filhos entenderem. Se chama honra e exemplo. Honra, porque o teu filho, ele vai ser honrado com o que ele faz o certo. Olha, meu filho, parabéns, você fez errado, você fez certo. Meu filho, você errou, mas vamos melhorar isso aqui. Valorize o que ele tem feito, o que ele tem se esforçado, certo? Ah, meu filho não consegue isso aqui, mas ele conseguiu um pouquinho hoje. Ajude, junte. Traga honra. E você vai ser honrado, pai, quando você honra. E dê exemplo. Eu acho muito interessante, eu estava esses dias assistindo, o Cristiano estava assistindo a história de umas mulheres da Bíblia, né? Uma forma diferente. E eu estava pensando ali no José, né? José foi para o Egito e a mulher de Potifar quis atacar, ele saiu correndo. Mas o que José tinha de diferente? Um pai. Eu imagino que Jacó disse assim: José, a tua mãe, era Raquel, né? Olha, eu era apaixonado. Eu trabalhei 7 anos para conquistar a tua mãe. E aí eu fui enganado. Mas não teve problema não. Eu passei mais 7 anos trabalhando para tua mãe, para conseguir tua mãe. E eu tenho ela aqui, o meu amor. Uma luta. Alguém que lutou, alguém que tem a esposa, ele é honrado, porque ele fez, ele lutou, ele fez, ele conquistou, ele respeitou a Raquel. Ele respeitou o compromisso. Você não encontra a história de ele só, naquele caso ele tinha as concubinas porque era uma questão da tribo que elas que queriam. Mas eles não queriam, ele queria só ficar ali com a Raquel. E José disse assim: rapaz, o meu pai passou 14 anos para conseguir, mas tu acha que eu vou com uma tentativa, uma mulher vai me conquistar? Vai nada. Eu tenho um exemplo na minha casa. Eu tenho um pai que me deu exemplo. Amém? Diga assim: eu quero ser exemplo para o meu filho. Amém. Olha o meu pai. O meu pai é exemplo. Está doido que eu vou fazer um negócio desse? Meu pai passou 14 anos para ter a esposa dele. Tu acha que eu vou, uma noite, por causa de uma noite, um dia? É muito pouco para mim. O exemplo arrasta. E José teve exemplo, mas ele tomou uma postura. E essa postura a gente precisa tomar. É as escolhas. De repente, José teve uma escolha ali. Opa, eu posso seguir o meu pai, ou posso montar meu caminho novo. Mas ele disse: não, eu escolhi obedecer. Como diz aquela frase, escolhi esperar, né? José escolheu esperar mais um pouco. E depois ele foi abençoado, casou, teve os 2 filhos. Precisamos ensinar os limites. Precisamos dar honra aos nossos filhos. Precisamos ser honrados. Merecer honra. E a terceira coisa é proteção. Os pais precisam trazer proteção para os filhos. Às vezes eu não entendo, a gente não entende o que é que está acontecendo com a nossa casa. E eu quero falar rapidamente aqui com 4 passos para a gente trazer cura para a nossa casa. Como pai, como filho. O que tem acontecido na tua casa? Então, primeiro passo, eu preciso entender, eu preciso reconhecer que eu errei com meus filhos, eu errei como exemplo, eu errei em não honrar, eu errei. Reconhecer que eu estava doente, reconhecer que eu não fui bom o suficiente como pai. Primeira coisa, eu preciso reconhecer. Segundo, eu preciso de ter perdão. O que é perdão? Eu preciso perdoar o meu pai aqui dentro. Quantos filhos
Quantas pessoas não passaram por dores com os pais? Que foi abandonado. Olha, eu estava lendo uma estatística ali que eu fiquei admirado. 2025, vou nem mais para trás. 2025 tivemos aproximadamente 170 mil certidões de nascimento no Brasil sem pai. Só o nome da mãe. Pai desconhecido. Deixa eu perguntar aqui, vai ter gente do mesmo jeito, né? Fazendo parte dessa estatística. 170 mil homens que não assumiram a postura de pai. E precisamos, como homens, pedir perdão, perdoar, pedir perdão a Deus, entender que errou, que falhou como pai. Filho, você tem uma mágoa do pai que foi aquele que te machucou, que te abandonou, que não quis. Você perdoe, gere perdão na tua alma, gere perdão com Deus. Mesmo que ele já tenha morrido, meu pai já morreu, mas pede perdão a Deus, confessa, pede perdão por tudo aquilo que aconteceu no teu passado, porque ele morreu, mas a dor continua viva, e nós precisamos curar. Ferida só se cura quando ela é exposta. Se você esconder, cobrir, esconder, ela vai apodrecer, vai ficar pior, vai feder. Mas quando você expõe, quando você limpa, quando você coloca o bálsamo, quando você coloca o remédio, ela traz cura. Amém? Vai ficar a marca. Você vai olhar e dizer, olha, doeu naquela época, mas hoje, olha, dói mais não. Mas eu preciso expor, eu preciso curar aquilo que machucou na minha alma. E depois que eu gero perdão dentro de mim, eu preciso tomar a atitude de quê? De pedir perdão, de ir, feito aquele filho. Ele entendeu que fez a besteira, ele entendeu que na casa do pai era melhor, mas se ele tivesse parado ali, nada tinha mudado. Ah, como era bom na casa do meu pai, oh, que saudade, ah, como era bom. Mas se tivesse ficado sentado, não tinha mudado nada. Mas ele decidiu, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Errei, fui um pai errado, não cuidei do meu filho, abandonei meu filho, peço perdão a Deus, agora eu vou lá com meu filho, filho, me perdoa, me dá uma chance, vamos começar de novo, vamos tentar, vamos melhorar. Filho, não quero mais saber do meu pai, aquele, pede perdão a Deus, toma postura, vai com ele, pai, eu quero ser teu filho, eu quero estar perto de ti, eu quero ser teu amigo, levanta, não fica. E a quarta, para a gente fechar, é entender que, apesar de toda a situação, você hoje, Pai, Deus, o nosso Pai, e precisamos entender e aceitar que Deus nos adotou como filho de Deus, amém? Você agora faz parte de uma família, você agora é filho de Deus, você agora tem um pai, que nunca vai te abandonar, mesmo aquele filho indo embora, o pai continuava esperando o retorno, porque ele te ama, e Deus nos ama, amém? Diga comigo assim, Deus me ama, é meu pai. Então nós precisamos entender que precisamos aceitar que nós somos filhos de Deus, amém? Nessa noite eu queria dizer para você que nós trouxemos algo aqui que pode servir para a sua vida como vacina, para aqueles que não são pai ainda, né? Mas são filhos, mas não são pai, né? Quem ainda não é pai aqui? Tem pronto, você que não é pai, você foi vacinado hoje. Aprenda a honrar
a ser exemplo, a buscar ao Senhor. Agora, aqueles que já são pai e que errou no caminho, hoje você está recebendo um remédio para curar a ferida passada. Então, ela pode servir como vacina ou como remédio. E eu quero que nesta noite você possa entender que Deus está trazendo cura para a tua vida. Pessoal do louvor, por favor. Às vezes, pensamos assim: pastor, a minha vida está de um jeito tão grande, tão difícil, que é tipo um sepulcro, não tem nada, está tudo morto, não tem mais jeito. Morreu a esperança, morreu a vontade de fazer alguma coisa. Eu nem sei quem é meu pai mais. Eu quero te dizer nessa noite que Deus pode transformar a tua vida, amém? Pode transformar aquela união que foi quebrada, aquela corda que foi quebrada, aquele laço que não existe mais hoje. Ora, busca ao Senhor, toma uma decisão, pode ser reatado, pode ser feito novamente. O nosso Deus, ele é expert em transformar terra seca em floresta, em deserto florescer, sepulcro da vida, ossos mortos, ossos secos virarem exército, e aonde não tem nada, fazer brotar a água da vida.